Bom, uma boa noite, Mariletas. Nós estamos muito felizes, né, de termos aqui este momento, eu sempre costumo dizer que é um momento que toda leitora adora e toda escritora ama, porque não existe nada mais legal do que pessoas que gostam de ler se encontrar para discutir, para falar sobre leitura e especialmente para falar de um livro que todo mundo leu, ou que todo mundo pelo menos chegou a ter algum contato, né, e às vezes eu costumo dizer que existem livros que você nem precisa ler para entrar na discussão, né? Às vezes o livro ele desencadeia uma série de debates e de coisas que você vai entrando na conversa, mesmo que você não tenha lido o livro. E eu acho que este é o caso do livro que nós vamos discutir hoje, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mulheres aqui vão se identificar com muitas coisas, e aí eu acredito que, mesmo não lendo o livro, você vai querer entrar na conversa. Eu estou falando de A Ponte, Memórias de Lírios d'Água, da nossa querida Margarete Diniz, que está aqui conosco hoje e que vai conversar um pouquinho com a gente sobre este romance, tá bom? E aí, antes de eu chamar a Margarete para a gente começar aqui as conversas, eu gostaria de apresentar a autora, para que vocês possam conhecer um pouquinho. A Margarete nasceu em um pequeno povoado chamado Naru, município de Barra do Corda, do estado do Maranhão. É, ela cresceu em Belém, no Pará, morou muitos anos nos... Deixa eu colocar meu óculos, tá difícil aqui a leitura. Nos emaranhados de rios e igarapés, na região das Ilhas do Marajó, e em 2010 mudou-se para o estado do Amapá, onde trabalhou na rede estadual de educação como professora de geografia. Ela diz que é fascinada por livros desde que aprendeu a ler e gosta de contar histórias desde que consegue se lembrar. Tem um gosto literário que vai das obras clássicas às contemporâneas, incluindo romances, poesias, ficção científica e quadrinhos. E aí, eu acho que não está aqui nessa biografia, mas Margarete agora está morando no Ceará, né, Margarete? Então, Então, a gente vai já falar um pouquinho também sobre isso. Mas agora que eu apresentei a autora, eu quero falar para vocês rapidamente sobre o livro, antes da gente começar aqui realmente os nossos debates, né? Quando eu li a sinopse, né, a sinopse fala que trata-se de um romance que conta a história de uma mulher que luta para criar os filhos depois que o marido desaparece sem deixar vestígios. E aí eu comecei a ler a história e achando, né, que o livro ia me apresentar logo de cara uma protagonista que já ia estar ali em um conflito declarado e seguir todo aquele roteiro dos romances convencionais que a gente vê. Porém, uma coisa me chamou a atenção logo de cara e eu confesso que eu voltei algumas páginas várias vezes porque eu achei que eu estava lendo errado. E uma das curiosidades desse livro, né, é que a protagonista, ela não tem nome. E eu confesso que eu comecei a ler, aí fui chegando lá no meio dos capítulos, eu disse assim, oh, gente, cadê o nome da protagonista, gente? Aí eu voltei algumas páginas, voltei lá para o começo, para ver se eu tinha passado, se eu tinha, enfim. Mas, na verdade, a protagonista não tem nome, né? E aí, lá no meio do livro, você começa a entender por que isso, e quando o livro chega no final, aí você entende perfeitamente, então, por que que essa protagonista segue esse livro nesse processo de ser uma pessoa, né, ali, entre aspas, sem nome, né? E aí, uma outra coisa que eu achei muito bacana também foi a questão do livro, ele trazer a história, não só da protagonista, mas de outras mulheres que se cruzam no caminho dessa protagonista e que têm papéis ali muito importantes, né, no desenrolar da trama. E aí eu fui percebendo que a história da protagonista sem nome é uma história que se parece, eu acho, com a de todas nós em algum momento da nossa vida, né? E talvez por isso é que a gente vai aqui ter tantas discussões, assim, bacanas, né?
E aí eu trouxe aqui só um resumozinho para a gente já começar aqui a conversar com a Margarete. A, a protagonista desse livro, ela nasceu no interior, num povoado ribeirinho, né, em Amazonas. Ela morava perto de uma ponte, e essa ponte era um caminho obrigatório, né, para que as pessoas circulassem ali na região e tal. Quase aos 30 anos, né, a protagonista, ela já é uma mulher ali com 3 filhos, que são 2 meninos e uma menina. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Perfeitamente. Ah, Eu tá. estou. Tá aparecendo um anúncio aqui de que o vídeo está parado. Eu fiquei preocupada. E aí, o que mais me intrigou na história, né, é exatamente o que fala aqui na sinopse. Essa mulher, em um determinado momento, ela tem ali alguns relacionamentos, né, ela tem um ex-namorado que ela passou ali mais ou menos um ano, mas aí ele começou com algumas atitudes violentas e tal, e ela terminou esse relacionamento. Mas aí, o que eu queria saber, né, desde que eu li esta bendita sinopse, era qual era o desenrolar desse marido que desapareceu sem deixar vestígios. Então, quando eu comecei a ler o livro, eu já queria saber o que tinha acontecido com esse marido, e logicamente que eu esperei que o caso desse marido ele fosse desvendado, né? E aí, quando eu estava lendo o livro, eu me lembrei de um outro livro que eu li há um tempo atrás, que é um livro onde, talvez vocês até conheçam esse livro, que é A Palavra que Resta. A Palavra que Resta tem a história de uma carta, né? E essa carta, ela é escrita por uma pessoa e 70 anos na frente, a pessoa que recebeu a carta, ela ainda não leu essa carta. E aí, a gente fica o tempo todo querendo saber o que está escrito nessa carta. A gente chega no final do livro querendo saber o que esta bendita carta está dizendo, né? E aí, o livro, ele não te entrega essa resposta. E aí, Margarete vem e ela meio que também não nos dá uma resposta muito clara do que acontece com este marido. Então, eu fiquei assim, né? A princípio, eu fiquei indignada de como é que Margarete faz uma coisa dessa, de não me dizer o que foi que aconteceu com este marido que sumiu, que desapareceu sem deixar vestígios. Mas depois a gente entende que existem coisas em histórias e narrativas, né, que elas precisam ficar encobertas. Eu acho que nesse caso, eu acho que precisava, exatamente porque a personagem, ela fica com esse sentimento de que essa história está inacabada, de que né, ela fica imaginando mil coisas, e aí a gente também começa a imaginar mil coisas junto com ela, né, e fica meio que sem saber, na verdade, qual foi o paradeiro deste homem. Mas, na realidade, o que eu achei interessante mesmo no livro foram as situações pelas quais essas mulheres passam no livro, que são situações, muitas vezes, de abuso emocional, de abuso físico mesmo, né? De coisas que eu acho que todas nós que somos mulheres, em algum momento da nossa vida, a gente já presenciou, ou a gente já viveu, ou a gente já viu alguém próximo a nós vivendo, passando, né? E aí você vai se identificando com essas mulheres em diversos momentos, em diversas situações. E a mensagem do livro, né, pelo menos para mim, foi uma mensagem que ficou assim da necessidade que se tem dessa união coletiva das mulheres, né? Então, para mim foi a mensagem mais forte assim que ficou foi de as mulheres são mais fortes quando elas estão unidas, quando elas se juntam, quando elas se ajudam. E aí é exatamente isso que a gente faz aqui na comunidade literária mais, né? A gente dá as forças, se junta como leitoras, como autoras, para que a gente possa ter aí essa força coletiva, né? Bom, mas dito isso, agora eu quero chamar a Margarete, e eu quero que você comece, Margarete, dizendo aqui para nós de onde foi que partiu a inspiração para esse livro, né? Foi alguma coisa da sua vida, foi alguma coisa que você presenciou, ou foi totalmente ficção, inspiração mesmo? Diz aí pra gente. Olá, meninas, boa noite a todas.
Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer a vocês por estarem aqui, agradecer a Franci pelo convite e completar dizendo que é uma felicidade imensa, é uma alegria muito grande, é um prazer e é uma honra estar aqui, né? Com vocês assim, tão pertinho, apesar da distância, e aí que bom que a tecnologia nos proporcionou isso. Costumo dizer que se é que pode ter alguma coisa de positiva, e aí o meu complexo de poliana às vezes fala alto, é de encontrar sempre algo de positivo em meio a todos os caos que a vida nos apresenta, e acho que a tecnologia foi uma coisa que restou, né, de positivo naquele período tão tenebroso que foi a pandemia. E aí o livro ele surge nesse período, por isso eu também votei nele. Mas assim, é, antes da gente entrar nesse ponto, né, que a gente vai discutir mais aprofundadamente a questão que você colocou da protagonista do Agenor e a forma como essas mulheres se organizam coletivamente, como estratégia de sobrevivência mesmo, né, marcado, vivendo num local que é tão marcado pela pobreza, pela violência, pelo abandono do Estado e pela condição de ser mulher, né, no mundo criado para beneficiar e que tem cumprido esse papel muito bem ao longo dos anos para beneficiar, né, os homens. Então, é um mundo criado por e para o benefício desse. E quando a gente se dá conta disso, é um choque. Só que é um choque porque quando a gente é muito criança, a gente não consegue enxergar com tamanha profundidade. E à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai vivenciando mais experiências e presenciando mais situações em que a gente se dá conta que a única saída possível é coletiva, né? Então, assim, por isso eu parabenizo mais uma vez a iniciativa, acho que não foi por acaso que eu vim parar aqui, né? Assim, porque é um tema que eu exploro muito e eu abordo no livro, essa questão da coletividade, essa coisa de precisarmos estar unidas e fortalecer, criar e fortalecer essa rede de apoio. E aí, eis que um belo dia, mexendo no celular, eu vejo a comunidade literária. Na hora, eu mandei uma mensagem para a Franci e ela não viu que estava escrito que não estava escrito. Era: eu preciso conhecer vocês, eu quero estar aí. Era isso que estava lá, né? Por trás daquele texto comercial que eu te enviei primeiro, e aí acabou que já era tarde da noite, mas Franci respondeu. E aí eu gostei muito dessa disponibilidade dela, e na hora a gente ligou e ficou conversando até bem tarde, e para mim foi um dos encontros mais significativos na minha vida. E eu não digo isso na minha vida de escritora, eu digo isso na minha vida de mulher, enquanto mulher que defende essa consolidação, né, de laços entre mulheres, porque sim, essa é a forma de nos fortalecermos. E aí, por isso, eu agradeço mais uma vez. Mas vamos lá. Obrigada. Eu fico muito feliz de você ter também encontrado a comunidade literária mais, né? Agora, quando eu vi esse livro, eu achei esse título muito sugestivo e muito poético, né? Assim, A Ponte, Memórias de Lírios d'Água. Para mim, soava como se fosse um poeminha, um micropoema. E aí eu queria saber se o livro já nasceu com esse nome, ou se você teve a ajuda de alguém, se foi difícil chegar nesse nome, porque às vezes a maioria das escritoras, assim, que eu escuto, elas dizem que a parte mais difícil é achar o título do livro, né? E aí, assim, eu acho engraçado porque os meus livros é o contrário, o processo é o contrário. Primeiro surge o nome e depois surge a história. E aí eu queria Eu, saber como foi isso aqui. assim, esse livro ele surge na pandemia, e ele surge na pandemia, mas ele já existia aqui dentro de uma forma muito insistente. Eu sempre pensei, desde criança, eu cresci lendo, e eu cresci lendo muito, porque a gente não tinha internet na nossa época, então, assim, morando em muitos lugares e nos interiores, o livro era o que nós tínhamos de mais perto, né, assim,
de entretenimento. E aí, os que me chegavam eram os quadrinhos, e por isso até hoje eu sou uma senhora de idade que gosta de ler quadrinhos, tá? É um negócio que eu acho bem interessante. Mas, assim, é claro que o meu gosto ele já modificou um pouco, mas eu ainda leio de vez em quando. Gosto muito da arte, enfim. E aí, quando eu, ainda adolescente, me refugiando nos livros, eu entendi que para ser protagonista, essas protagonistas parece que elas já nasciam, já vinham ao mundo com capacidades heróicas, sabe? Elas já eram lindas demais, talentosas demais, não sei o que demais, tudo demais. E eu ficava pensando, nossa, mas existem tantas mulheres que eu conheço, que são mulheres incríveis, que têm trajetórias maravilhosas, que têm uma força sobre-humana, que conseguem tanta coisa, e que não aparecem em livros. Então, eu tinha comigo a ideia de escrever um livro em que mulheres comuns, iguaizinhas às que eu conhecia, fossem as protagonistas. E aí nasceu esse livro. Inicialmente era As Flores da Ponte. Ponte são áreas de periferia na cidade, né, onde eu morava, Macapá, e essas áreas de periferias, elas são simbólicas, né? Porque elas são um mundo à parte, em áreas urbanas, com toda uma infraestrutura de urbanização ali ao redor, surgem do nada um beco, e se eu não me engano, são 16 áreas que existem na cidade. E quando você entra, é formado por ponte, essa ponte ela atravessa de um lado para o outro, e ali moram pessoas. E é um mundo à parte. E esse mundo, ele é à parte, não só geograficamente, apesar de estar inserido no contexto da cidade, mas ele é um mundo que tem uma dinâmica própria, ele é um mundo onde as coisas acontecem de forma diferenciada, tem inclusive leis próprias, assim, que não existe, por exemplo, uma legislação que vai reger isso aqui, mas a comunidade se organiza em torno das suas necessidades, e agora a gente está vendo que isso está desandando, e acaba, de alguma forma, tendo ali os seus códigos, né, de condutas ali dentro. Então, essas áreas, elas foram criadas já há um tempo, são áreas de regulação do Rio Amazonas, que é o maior rio que banha, né, a região, só que essas áreas elas foram invadidas e as famílias começaram a morar lá. Na década de 80, início da década de 80, se não me engano, houve um processo de intensa migração das pessoas das áreas ribeirinhas para as cidades ali no entorno, principalmente Macapá, Belém, as cidades ali que receberam essa maior demanda, esse maior número de pessoas vindas, com o fechamento da exploração da madeira, com o acirramento das leis de exportação. Então, assim, houve todo um processo. Inclusive, eu cito no livro, e aí ela não entendia muito como isso acontecia, mas ela entendia quem pagava a conta, né? E essas Uhum. pessoas migram para a cidade. E na cidade, elas não encontram o seu espaço. E aí elas vão morar nessas áreas alagadas, que não é muito diferente das áreas que elas moravam pelo fato de ser uma área alagada, mas o contexto é totalmente diferente, e elas procuram reproduzir ali. E isso não é ficção. Elas procuram reproduzir ali naquelas áreas, né, até o formato das casas, a forma como elas são construídas, né, as suas casas de palafitas de lá das suas comunidades ribeirinhas, para aí as semelhanças. Aí o que ocorre? Pessoas vindas de diversos locais, elas acabam ali criando novos laços, né, lá dentro. E esses laços, eles são pessoas que têm uma vida de muita dificuldade, sofrem não só a ausência do Estado, mas também o preconceito quando elas saem de lá, muitas, inclusive, quando estão procurando emprego, dão o endereço de algum parente ou de um amigo, que não querem que as pessoas saibam que elas moram na ponte, porque elas não são bem vistas, né? E aí eu colocaria muitas aspas nesse bem vistas, porque é uma coisa bem estranha para a gente, né? E aí a ideia inicial seria as flores da ponte, porque a ponte é um lugar
de intensa atividade, né, social, é um lugar onde se junta as dores, muitas dores, daquele coletivo, e mesmo assim acontecem histórias lindas ali dentro, que são as flores que nascem nesse lodo. Essas residências elas não têm esgotamento sanitário, a maioria das vezes elas também não têm água encanada, mas então assim a, a água que deveria ser, né, protegida, ter uma, tem até a legislação, mas não funciona. Ela para que serve como, né, para regular as enchentes dos rios, elas são apropriadas de uma forma diferente e aí aquela vira um lodaçal fétido, fica uma coisa muito feio. Mas a história das pessoas que moram ali contrasta com essa feiura porque é belo, a forma como as Hum, pessoas existem. Só que eu aí achei, ela tinha, perdão, eu encerro já já. Ela tinha aquela coisa de flores, ela tinha paixão por flores, e ela descobre, algum tempo depois, que o mururé, e lá nessas áreas de rios, igarapés, ribeirinhas, o mururé, ele é muito simbólico. Quando as pessoas estão sem rumo na vida, tá que nem mururé. Por quê? É uma planta aquática que fica andando de um lado para o outro ao sabor da maré, ou seja, sem destino. E ela descobre que o mururé e a Vitória Régia, eles também são chamados lírios d'água. E aí ela fica fascinada com isso, e como as memórias são dela, e ela é uma flor que nasce neste lodo, eu achei bonito também o título, e por isso a ponte, que é esse local, denominado esse local, e as memórias dela, e que é um lírio que floresce neste ambiente tão difícil. é muito legal. E quando você pega o livro e você vê esse título, ele não diz. Você fica curioso. E aí, quando você começa a ler a história, aí você vai entendendo, né? Assim, eu entendi de início a ponte, eu digo, tá, agora eu sei por que a ponte, e depois você vai entendendo por que memórias, e depois você vai entendendo por que lírios d'água. Então, eu acho que o livro, ele vai numa crescente, explicando, não sei se é explicando, mas ele vai desvendando, né, o título do livro, e eu achei um título muito bonito, assim. E aí, é uma coisa que me chamou a atenção na protagonista, é que, apesar de todas as coisas, assim, e tal, mas teve uma das coisas que, quando eu li, apesar, né, de não ser a minha realidade, mas eu senti, assim, a dor da personagem, que ela fala quando... Eu procurei aqui, mas eu não achei o trechinho. Mas ela fala que ela tinha vergonha dos cabelos dela, né? Porque ela tinha cabelos crespos. E aí, na época em que se passa a história, no contexto familiar, social e tudo, que hoje a gente sabe que já teve uma evolução, mas que ainda, né, ainda não é assim o que a gente gostaria. E aí você traz a questão dela tentando, né, ela tentando mudar esse cabelo dela a qualquer custo, fazendo ali misturas caseiras, né, com substâncias, algum ingredientes, alguma coisa que pudesse alisar aquele cabelo, né? E aí eu fiquei pensando quantas mulheres, né, já foram em algum momento das suas vidas pressionadas, obrigadas, criticadas pela sua aparência, por alguma característica física que tenha, pela cor da pele, ou pelas nossas particularidades, diferenças, né? E isso me tocou muito, assim, foi uma parte do livro que eu fiquei assim, poxa vida, né? Eu fiquei pensando, poxa vida, a gente ainda vê tanto isso, né? Não só o cabelo, mas às vezes nós somos tão cobradas, eu acho que de todos os lados, né? De todas as formas, assim. E aí eu queria até instigar aqui as meninas que estão conosco, quem quiser falar, pode ligar o microfone, é só levantar a mãozinha aqui que eu chamo na ordem que aparecer para mim. E quem quiser falar também no chat, tá? Pode falar.
A gente está aqui para interagir mesmo. Eu quero saber de vocês, né? Se vocês, em algum momento na vida, já tiveram esse sentimento, né, de não estar correspondendo às expectativas de uma sociedade que exige que a gente seja magra, que a gente seja educada, comportada, que seja loira, que tenha o cabelo liso, né? Então, são várias exigências que a gente vem passando no decorrer das décadas, né? E a gente às vezes vai evoluindo, quando a gente pensa que está evoluindo, a coisa regride. Eu percebo muito, não sei se vocês estão percebendo isso, mas assim, eu percebo muito nesse exato momento que a gente está vivendo, uma, acho que uma regressão muito grande para aquela época de 80, onde a gente via modelos magérrimas na passarela, e essas modelos, elas eram ali muitas vezes, elas passavam a pão e água para poder ter aquele corpo que era o único permitido. E depois a gente passou por um breve período onde as agências, as passarelas começaram a aceitar modelos fora desses padrões, né? Um pessoal mais que tinha um corpo, entre aspas, né? Que antes não era aceito, não era o padrão. E agora, eu sinto que a gente está voltando de novo. A gente está voltando de novo para essa era onde a magreza é a única coisa aceita, né? Então, a gente vê pessoas, por exemplo, fazendo tratamentos estéticos agressivos, e a gente vê essa galera tomando remédio, né? Remédios até que são caríssimos, para poder emagrecer, para poder aparecer ali magérrimas. Então, às vezes, eu tenho essa impressão que a gente evolui e depois a gente regride, né? E aí eu queria ouvir vocês agora com relação a isso. Vocês já sentiram alguma vez essa pressão social de ser algo que vocês não são, de não ser aceita por alguma característica, alguma coisa? Porque eu achei muito bacana essa parte, né? A Thaisa respondeu aqui: por causa dessas cobranças da idade, sofri muitos e muitos anos sem aceitar meu corpo e minha personalidade. Está vendo aí? É isso, é cruel, né? E eu achei muito bacana a Margarete trazer isso no livro, né? E não só essa parte, mas tem outras partes também, mas essa me tocou muito forte, assim, porque eu acho que o, você se olhar no espelho, você não gostar do que você vê, e às vezes você não gosta do que você vê porque o outro disse que você não podia gostar, entende? Eu acho que isso é o mais Não é o seu olhar. exato, né? O olhar do outro. Então, assim, a gente acaba se culpando porque não é do jeito que o outro gostaria que a gente fosse, entende? Então, isso é muito cruel. Gosto, é cruel, é muito cruel, essa é a palavra. Muito cruel. Mestre levantou a mão, pode falar. Eu li o livro, estou lendo novamente. Acho que alguns livros é bom, né, ter uma segunda visão, e ele é um livro, né, como a França já falou, interessante. São histórias do nosso cotidiano, né? E eu trabalho, na maioria, assim, dos meus trabalhos, a maioria deles envolve mulheres. Eu costumo brincar que, por um lado, eu não tenho nenhum tipo de problema, praticamente. São apenas problemas corriqueiros, né? Mulher não dá muito problema. Mas, por outro, é a convivência com o que a França fala, a cobrança, né? Esses dias eu disse que a impressão que eu tenho é que nós mulheres, de nada, nada e morre na praia, né? Uma frase que minha avó dizia o tempo todo. Porque, assim, quando a gente pensa que houve uma solução, começa todo um debate por detrás novamente, né? Hoje, principalmente com as redes sociais, e no final a gente percebe que a mudança foi, parece que insignificante, né? Mesmo assim, vocês falaram sobre coisas que a gente não gosta, que nem é nosso, né? Eu tinha 13 ou 14 anos quando eu fui vestir uma blusa roxa, e aí eu me dei conta que eu era apaixonada por roxo, mas até então eu achava que eu não gostava. Na minha cabeça, eu não gosto de roxo, não gosto de roxo, porque a minha avó não gostava de roxo. Tinha toda aquela história da época dela, onde a pessoa morria, ficava ali na mesa, né? Na mesa, às vezes, dentro de casa mesmo. Não sei se vocês conhecem essa história. Mas ficava na mesa, dentro de casa mesmo, até o carpinteiro vir, medir, ir embora e voltar com o caixão pronto. Normalmente, o caixão chegava na hora do enterro,
e era forrado com roxo. Então, minha avó tinha uma birra muito grande com roxo. Eu passei metade da minha vida ouvindo ela falar que não gostava de roxo, e lá com 14 ou 15 anos, eu comecei a perceber que não era eu que não gostava, ela que não gostava, né? E hoje, assim, eu não gosto de marrom. E aí a gente percebe que, assim, isso é para muitas coisas que envolvem a mulher, né? Ah, eu gosto da maternidade. Ela é difícil. Nós fomos ensinados a dizer que gostamos, porque, assim, eu amo meus filhos, né? Eu me considero uma mãezona e eu gosto de ser mãe. Mas eu sei que não é assim, não é simples, não é fácil. Então, as obrigações que a gente tem com o corpo, com o físico, né, com a maternidade, com o relacionamento, isso tudo vai pesando e, no geral, os problemas que, né, vê logo no início do livro ali, né, quando você vai descrevendo a violência, é uma coisa tão rotineira, eu vejo as mulheres falarem assim, nossa, mas por que ela não largou? Porque nós somos ensinadas a tentar de novo, nós somos ensinadas a amar, nós somos ensinadas a dar mais uma chance, a se culpar, né? E quantas vezes eu passei por isso? Ontem eu brinquei que, assim, já foram 5 anos de terapia e eu tive que voltar de novo, né? Então, não dá para deixar do dia para a noite. É muito interessante você falar isso, Messia, essa coisa da maternidade, de outras coisas pelas quais as mulheres são cobradas, né? Eu estava num debate domingo passado agora, surgiu no grupo da família, vocês sabem que grupo da família, né? Sim. Vocês sabem como é. Estava no grupo da família e uma das minhas irmãs colocou um vídeo sobre bebê reborn, né? E aí, Uhum. eu tenho uma opinião muito minha sobre bebê reborn. E a gente está vendo essa coisa do bebê reborn aí explodindo, todo mundo falando e criticando e não sei o quê, não sei o quê. E a minha opinião sobre é muito simples, né? Eu acho, sim, que existem casos extremos, onde as pessoas realmente estão confundindo, né, o bebê e estão ali exagerando, estão levando o bebê para o hospital e pedindo pensão alimentícia. E nesses casos extremos, logicamente que essa pessoa precisa de um acompanhamento profissional, de um tratamento e ok, tudo certo. Porém, na maioria dos casos, é apenas um hobby. Existem Sim. muitas mulheres que compram o bebê porque elas acham bonitinho, porque elas querem ter e tal. A minha mãe, por exemplo, ela era louca por bebê reborn, assim, ela nunca teve porque ela não tinha condição financeira. Mas era o sonho dela, ela já com 50, 60 anos, ela vivia dizendo que queria um bebê reborn. E aí, eu fui cair na besteira de falar no grupo isso, e dizer assim, olha, gente, para a maioria das mulheres é só um hobby, e tá tudo certo, porque os homens, eles têm hobbies. Os homens passam horas em videogame, os homens se reúnem para jogar futebol, para brigar, fazer algazarra por causa de time, eles vestem blusa de time como se fosse a segunda pele, eles Sim. colecionam figurinhas, eles têm bonecos de super-heróis, eles têm bonecos de animes, eles têm festival de coleção de carrinhos, festival de carrinhos, e ninguém fala disso. E aí os homens têm as suas bonecas infláveis, agora a última moda são os robôs sexuais, que eles são comprados com o único objetivo de servir sexualmente ao homem, e ninguém fala disso. Ninguém critica os hobbies masculinos, mas aí quando a mulher decide brincar, aí todo mundo cai em cima, né? E aí começou com esse bebê reborn e depois passou para a questão da maternidade, né? Não, porque as mulheres estão assim, por quê? Porque foram cair nessa coisa, né? Nesse papo feminista de que não vale a pena ser mãe, e agora estão aí carentes, aí estão sofrendo, e aí estão enlouquecendo, e aí estão comprando esses bebês para suprir essa carência. E aí eu fui dizer, olha, gente, nem toda mulher se realiza na maternidade. Então, assim, tem mulheres que, ok, é o sonho da vida delas, e elas realmente se realizam. Outras não se realizam, e outras acham que se realizariam e quando experimentam percebem que não é aquilo. Isso foi o meu caso. Então, assim, eu fui muito pressionada a ser mãe, eu fui mãe por pura pressão mesmo, da família, da igreja, que dizia que eu tinha que ser mãe, porque senão meu marido ia me deixar. E quando eu fui mãe, eu descobri que
Não, não nasci para isso aqui, não. E hoje eu tenho 2 filhos, e eu sempre falo isso, assim, eu amo demais os meus 2 filhos, mas eu consigo separar o meu amor pelos meus filhos da maternidade. Então, assim, eu não gostei da maternidade, eu não curti a maternidade. E aí, só que a sociedade, ela não entende isso. Então, as minhas irmãs, nossa, ficaram, me chamaram de burra, mandaram me tratar, mandaram eu procurar um psicólogo, mandaram eu parar de falar isso, que isso era coisa do diabo, que eu ia para o inferno por dizer que não gostava de ser mãe. Então, é algo que está aí, é algo que Sim, está aqui, presente, né? Quando você ousa fugir do padrão, a coisa, as pessoas não aceitam, né? É difícil aceitar. E aí, esse exemplo de mãe é só um dos, é só um dos. E aí, muitas vezes, nós mulheres, a gente cede, a gente deixa de fazer o que a gente realmente gosta, a gente deixa de fazer o que a gente realmente gostaria, para poder agradar as outras pessoas, porque às vezes a pressão é tão grande que a gente não dá conta, né? A gente não dá exatamente. conta. A gente, não, eu vou, Eu vou, vou acho, fazer. é, eu acho que a sociedade tem o hábito de minimizar o problema quando ele vem da boca de uma mulher, né? O que a gente fala do silêncio, né? O livro, ele vai relatando vivências nossas diárias, e o que percebe-se é um livro maravilhoso, interessante ler. Mas se eu colocasse assim na vida real e fosse lá, né, na Amazônia, onde o livro foi escrito, vivenciasse aquele momento, será que nós teríamos o mesmo olhar? Claro que eu estou falando não de nós aqui que lemos, que temos, né, uma outra visão, mas, no geral, quando um problema vem, né, de um lado feminino, ele é visto de uma forma que, assim, a tentar minimizar, a menosprezar, né, igual eu tô falando da maternidade. Não é a maternidade, no meu caso, não era a maternidade em si, mas quando você fala assim, gente, um peito rachado, o distanciamento, né, do marido, a solidão que vem durante a maternidade, porque assim, as pessoas vêm para ver o bebê, você está ali doente, você está no meu terceiro parto, por exemplo, com febre, sentindo dor, não conseguia sair da cama, ninguém pergunta, você está bem? Nem o remédio tomava, tinha que sair sozinha, né? Então, assim, ele é solitário, e essa parte dói, mas quando você fala, ser mãe é sofrer no paraíso, e não só isso, né, eu falando de corpo, né? Eu sou uma pessoa magra, sempre fui. Aí as pessoas pensam que é fácil, não, aí socialmente você não tem nenhum problema. As piadas que a gente ouve, porque se eu sou magra, eu tenho a obrigação de ser alguém perfeita, porque a outra pessoa, ela já se identificou, eu tô gordinha mesmo, eu tô, né? Mas Hum, eu não, eu tenho. E isso é cobrado em vários âmbitos, principalmente pelos homens que, às vezes, não olham, né, para a gente como uma mulher, é uma menina bonita, magrinha, ok. Então, isso já basta. É burra. Quantas vezes eu, né, ouvi as pessoas lidar comigo como se eu não tivesse uma outra capacidade, né, por causa do meu estereótipo. Ou comentários mesmo, né? E esses dias um homem falou isso comigo. Começamos a conversar e tal, e ele falou comigo, mas mulheres com seu estereótipo não querem relacionamento. Eu não respondo, eu bloqueio, eu cheguei num ponto que eu não tenho condição de responder essas coisas mais, sabe? Mas, assim, a gente pensa assim, porque né, tá gorda, porque é preta, porque é branca. Não, basta ser mulher. É claro que isso piora, né? Se é uma mulher pobre, a gente sabe que agrava muito. Se é uma mulher pobre, preta, né? É mulher, é pobre, é preta, você vai, né, se agravando. Mas basta ser mulher que, assim, qualquer problema que a gente tem, ele é minimizado. Se você está sentada numa mesa, você começa a falar, eu tenho depressão. Se for um homem, todo mundo para ouvir, né? Ontem a gente estava falando sobre isso. A cada 10 mulheres, 7 têm depressão, mesmo que seja leve. Ou seja, é um número altíssimo. Quem escuta essas mulheres? Ninguém, né? uhum. E aí eu queria só ler um trechinho do livro, que é exatamente nessa parte que a gente está comentando agora, que ela descreve um pouquinho do relacionamento, né? E aí eu até grifei aqui essa parte, está toda aqui coloridinha, que diz assim, lá na página 28, ele tinha vindo pedir desculpas pela deplorável cena que havia armado alguns dias antes, quando a empurrou com tanta força que ela caiu e bateu a cabeça e o ombro esquerdo em um pedaço de madeira meio submerso na água suja da ressaca.
Como foi obrigado, por efeito de ação judicial, a pagar a pensão da filha, que tinha agora quase 2 anos, se achava no direito de fiscalizar de perto a sua vida, com a justificativa de estar exercendo seu direito de pai, apesar de nem ter perguntado sobre a filha no dia do ocorrido. De acordo com ele, pagar a pensão lhe dava também direito a intimidades e exigência de fidelidade por parte dela. Por isso, a briga que culminara na agressão, e por isso o pedido de desculpas. Pensando melhor, chegou à conclusão que o desajeitado pedido tinha por finalidade fazê-la desistir da denúncia com a qual o ameaçara. No início, eram somente gritos e coisas atiradas longe durante as explosões de raiva que iam ficando cada vez mais frequentes e que a deixavam aturdida, sem qualquer reação. Nesses momentos, sentia como se sua vida pausasse e acostumou-se, sem perceber, a viver em constante estado de alerta, tentando inutilmente prever e evitar atitudes que desencadeariam sua fúria. Depois vieram os empurrões, e quando ele lhe desferiu o primeiro tapa, sua autoconfiança já estava tão abalada que até se convenceu de ter dado motivos para a agressão. Já havia investido tanto do seu tempo, de energia e de sentimentos na relação, que não soube como reagir ao vê-lo ajoelhado, agarrado às suas pernas, parecendo desamparado e implorando perdão em meio às lágrimas depois da primeira vez que lhe bateu. Foi difícil perdoá-lo, porém, mais difícil ainda foi perdoar a si mesma por deixar que ele ficasse. Eu achei esse trecho aqui muito forte, mas também muito real. Quantas mulheres não passam por isso? E quantas mulheres não acreditam, né, na mudança? Ah, ele bateu, mas é porque ele estava nervoso, né? Porque ele estava estressado. Ele vai mudar. Nossa, ele pediu perdão, ele trouxe flores, né? Ele foi só uma vez, e aí muitas vezes vai deixando ficar, 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 e aí as coisas nunca mudam, né? Eu sempre costumo dizer que se teve uma primeira vez, haverá a segunda, haverá a terceira, haverá a quarta, não tem como, sabe? Mas nós somos muito educadas nisso, né? A perdoar, a ceder, a entender que é coisa de homem, a acreditar que ele vai mudar, que as coisas vão ser melhores, né? E aí, muitas vezes, quando se dá conta, já está, assim, num bolo que fica difícil de sair, né? E aí, Margarete, eu queria saber se você teve, se tudo isso realmente foi absolutamente ficção, ou se você teve, né, alguma pessoa próxima que passou por algo parecido, né, que de repente te inspirou a escrever, a trazer essas cenas, né, ou se foi coisa da sua cabeça mesmo. A gente não precisa ir muito longe para saber que existe, a gente não precisa nem sair do lugar. Mas a gente não precisa ir muito longe para conhecer alguém que passou, e às vezes muito próximo de nós. E assim, eu trabalhei durante os últimos anos que estive no Amapá, em um projeto, e né, como parte da ação desses projetos, a gente fazia roda de conversas com mulheres, que eram as mães dos nossos alunos, uma escola de periferia, bem próxima, recebendo os alunos da ponte, né, onde acontece a história. Então, assim, essa ponte, ela é real, ela existe. Os casos em que a gente conversava e sabia, tanto através da roda de conversa quanto através dos nossos alunos, porque a gente tem essa proximidade com eles, davam conta de que na ponte essa era uma realidade talvez que acontecesse até com mais frequência, né? Por ter tanta proximidade, pelas casas ser tão próximas, então era mais difícil esconder. Então, assim, eu emprestei para a protagonista, as protagonistas, na verdade, muitas características, tanto minhas, quanto de pessoas que eu conheço, quanto pessoas com as quais eu trabalhei. Então, assim, essas personagens, e talvez por isso elas falem tanto para a gente, falem tão de perto, né, do que a gente passa, e a gente acaba se identificando muito com elas. Eu, toda vez que releio, às vezes me emociono, e hoje eu reli para poder conversar com vocês aqui, eu fiz uma leitura breve, e aí foi novamente, assim, complicado, porque a gente sente muito
perto a dor, né, dela por vários motivos. Mas, assim, quem nasceu mulher e nunca, de alguma forma, sofreu uma violência, eu desconheço, gostaria muito de conhecer. Essa violência ela vem de diversas formas e a pressão estética é só uma dessas formas, né, que a gente falava tanto. Uhum. E é só uma dessas formas, mas ela talvez ela seja a mais insidiosa, talvez ela seja a que mais nos silencia e nos coloca no lugar onde nos querem, né? Que é o lugar de silêncio e de ser muito servil, né? Mas assim, a violência cotidiana vinda de pessoas que deveriam ser nosso apoio, que são de companheiros, às vezes de pais, irmãos, enfim, essa talvez seja a que fere mais fundo. E aí eu queria retomar aquele início de conversa, quando você, Franci, trouxe a questão do sumiço do Agenor. Se a gente observar bem, o Agenor, ele é um homem gentil, né? Do Uhum. início até o sumiço, ele é um homem gentil. Por isso ele desapareceu, por isso ele não existe na história mais a partir do momento em que ela está perdida, porque os homens gentis, eles meio que ficam no nosso imaginário, né? A gente não pode generalizar. Eu não sei se conheço muitos homens que são gentis, né? Se deve existir, mas eu não conheço muitos. E os espaços em que habitam em mim, que eu habito, esses homens também não. É preciso que tenha um trabalho muito grande. Por isso, quando o Fabrício lá ele diz que vai fazer terapia e ela aceita ele de volta, e depois ele nunca mais fala em terapia, né? Me parece que nós mulheres é que buscamos. Não vejo também essa busca por parte de homens que precisam desconstruir muita coisa para poder ser para a gente companheiros que nós merecemos. Eu não vejo esse movimento, mas vejo alguns movimentos de homens se organizando para buscar a energia masculina, ser não sei o quê, subir montanha, que eu acho que nem merece o nosso tempo nem nossa energia, né? Mas, enfim, e para ditar regras para nós. Você trouxe, Franci, um ponto que eu achei bem interessante, que é a questão da, da, dos julgamentos que nós recebemos, e esses julgamentos, eles vêm geralmente de pessoas, e normalmente homens, que querem nos dizer o que fazer com a nossa vida e com o nosso tempo. Né? E isso faz parte da pressão estética, também faz parte disso. Mas, assim, quando você sai desse lugar, aí você é taxada de muitas coisas. Né? Foi aquilo que a gente comentava. Tem sempre alguém pronto para te dizer que você está errada, que pode ser um grupo de família, pode ser um grupo. E é mais interessante é que muitas vezes esse julgamento vem de outras mulheres. Né? Sim. E esse é um trabalho tão bem feito. Os homens foram. Inclusive, acho que a gente devia se espelhar muito nele na questão do aprendizado, viu? Porque estrategicamente eles provaram que deu certo. Né? Uhum. Eles não precisam mover um dedo para fazer isso. Tem mulheres altamente treinadas que fazem o serviço sujo por eles. Né? É por isso que eu achei muito importante trazer para cá, para o livro, história de mulheres que se apoiam, para que a gente comece a entender que a saída ela é sim coletiva, para que a gente comece a entender que é só dessa forma que a gente se fortalece e que para a gente comece a entender que não existe outra forma de sairmos deste ciclo em que nós seremos eternamente vítimas, porque sim, é o que a gente... E eu não falo isso como a gente, meu Deus, coitadinha de nós, não. Eu falo isso com vontade de lutar e mudar as coisas mesmo. Então, assim, quando a gente entender que essa união, esse apoio, essa rede de apoio é essencial e que a gente precisa parar de olhar para a nossa companheira, para a nossa irmã, para qualquer mulher que esteja do nosso lado, da forma que nos disseram para olhar, que elas são nossas rivais, e nós fazemos, né, aquela coisa, a pressão estética, e eu volto a repetir,
ela tem esse papel. Nós competimos, nós fomos ensinadas a competir com outras mulheres. E essa competição passa por se adequar a um molde que criaram. E aí eu abordo isso na questão da Lara, quando ela sai, quando ela busca insistentemente atingir um padrão de beleza que é doloroso para ela, e ela volta e ela não consegue. E aí elas decidem, depois de muitas conversas, elas decidem que o primeiro passo para tentar mudar o que elas acham, que é muito doloroso mesmo para se adequar para as mulheres, é o salão de beleza que a Lara cria e que traz um novo conceito, né? Uma coisa que na década, se a gente for olhar na década em que isso acontece, ainda não existia, porque foi justamente aquela época em que as modelos precisavam ser, assim, extremamente magras, extremamente altas, tinham um estereótipo, né? Então, assim, elas já começam naquele início de trabalho de uma forma muito incipiente, mas elas começam a semear uma mudança, né? Foi inspirado, sim, em pessoas que eu conheço, só reafirmando, e nasceu mulher neste mundo, a gente sabe que não passa sem a vida inteira sem nunca ter sofrido nenhuma dessas violências, né? É impossível, Sim. lamentável e triste, mas é a nossa realidade. E é E preciso aceitá-la para poder mudar. sim, e as violências, elas vêm maquiadas às vezes, né? Então, quando a gente fala de violência, não é só a violência física, existem várias formas de você ser violento, e às vezes às vezes é uma palavra, sabe? Às vezes é um gesto, às vezes é uma atitude que parece boba. E aí, algo que você falou, que eu achei muito interessante, é, e aí eu volto a falar de novo, tá, meninas? Quem quiser participar, pode levantar a mãozinha, pedir para falar ou escrever aqui no chat, que eu quero ver vocês interagindo também. Uma coisa que você falou que eu acho muito importante é essa questão de que as mulheres, elas foram, nós, né? As mulheres não, nós mulheres, fomos de certa forma ensinadas, e esse ensinamento foi tão bem feito, que a coisa mais difícil do mundo é você desfazer isso. Então, assim, todos os dias a gente vê mulheres que têm tão arraigadas certas coisas que não consegue se desprender, sabe? Então, hoje, por exemplo, hoje de manhã, por exemplo, eu vi um vídeo que eu fiquei assim, meu pai amado, nós estamos longe, né? Longe de chegar onde a gente quer. Que o vídeo era uma mulher criticando as mulheres que hoje queriam ser empresárias, queriam ter seus negócios, criticando mulheres que não queriam relacionamento, que não queriam casar, e ela falando assim numa linguagem que isso era maléfico, era diabólico, era, enfim, que essas mulheres que pensavam dessa forma eram mulheres que estavam doentes, que precisavam de tratamento urgente, né? E aí ela, no final, se oferecia lá, dizia, olha, você que quer se curar desse mal, né? Eu tenho um curso onde eu vou te ensinar, né, a fazer tudo certinho para conquistar o seu homem de valor, porque se você não tiver um homem do seu lado, você não é nada, você não é ninguém. E assim, me deu um aperto no coração, porque assim, eu não tenho nada contra, sabe? Se você acha um homem realmente que vale a pena, que você ama esse homem, que ele te ama, que ele te respeita, que ele te valoriza, nossa, viva esse amor com toda a força do teu coração, aproveite, né? Viva esse romance, tá tudo certo. Agora, o que eu não posso concordar nunca é com essa fala de que você só é completa se tiver um homem do teu lado, inclusive foi um dos debates de domingo na minha família também, né, que me disseram assim, nossa, você já se separou, tá 8 anos sozinha, e já precisa, né, urgente correr para arranjar uma pessoa, porque senão tu vai ficar velha, sozinha e desamparada e não sei o quê. E eu fiquei, gente, mas eu tô tão bem,
Eu não tô precisando, né? Então, assim, são coisas que são nos ensinadas, né? Porque a gente aprende quando nós somos crianças, lá nos contos de fadas, que, né, você tem que ser salvo por um homem, que tu tem que arranjar a tua cara metade, que você, né? E aí a gente tá tão impregnado isso que a gente não consegue se libertar disso. E eu acho que o livro, ele traz também essa coisa, né? Ah, Thaís, estou muito bem sozinha e pretendo permanecer assim. Então, assim, sabe, eu não tenho nada contra quem é casado, sabe? Se o teu casamento é ótimo, beleza, continue nele, sabe? Se você está namorando, está noiva e o cara realmente te faz feliz, te valoriza como mulher, ótimo, viva. Quem sabe amanhã, daqui a um mês, um ano, sei lá, eu também não esteja namorando, eu também não esteja. Mas, assim, a gente precisa se desfazer desse discurso, sabe? Desse discurso de que a gente não é nada se a gente não tiver um cara, né? De que a gente não pode querer outras coisas, de que a gente não pode, por exemplo, ter interesse em ter uma carreira, em ter um negócio, em, sei lá, em viajar, em fazer outras coisas. Então, está muito arraigado ainda na mulher essa coisa de que ela tem que ser esposa e mãe, e, enfim, né? Isso. Então, essa fala que você trouxe, né, de que a gente foi ensinada e de que os homens foram muito bem-sucedidos, né, no que nos ensinaram, porque tá difícil desfazer, né, tudo que a gente aprendeu, assim. Então, era só isso. Messi levantou a mão, pode falar. Tá sem som, Messi. Esqueci. Eu falo para algumas mulheres é até impossível, né? Eu olho para minha mãe, por exemplo, que estava falando da terapia, né? Hoje, recentemente, estava saindo um estudo, tem um terapeuta que estava falando num podcast, que estava falando as mulheres, elas envelhecem muito melhor, porque as mulheres, elas vão tomando essa consciência ao longo da vida, então elas procuram mais médico, elas normalmente saem mais com as amigas, vão a debates, né? Dançam, fazem alguma coisa para elas mesmo, procuram a terapia, né? Os homens, né, porque eles vão envelhecendo, parece que eles vão piorando. A ideia deles de que uma mulher precisa cuidar deles se mantém, eles não vão tanto a médico, não procuram terapia, ou seja, eles não se autoavaliam para mudar e envelhecem mais solitários, né? E mais adoecidos. Mas aí eu fico olhando, por exemplo, dentro da minha casa, falando do machismo, né? Minha mãe tem comentário extremamente machista. Até um tempo atrás eu discutia. Hoje eu entendo assim, perda de tempo, ela não vai mudar. Né? É uma ideia dela, ela cresceu ouvindo aquilo, vivenciou aquilo e já passou de 60. Então, assim, não que as mulheres que passaram 60 não tenham mudado, mas assim, no caso da minha mãe, ela não consegue olhar de outra forma, né? E isso fica na nossa cabeça como se fosse natural. Recentemente, eu estava numa praia, no inverno, no ano passado, né? E as praias aqui no inverno, o sol às vezes está muito quente, mas quase deserta, trabalhando, né? E uma moça assim, 34 anos, 35, ela me disse, né? Com o cabelo black power, parou e cheio de fiozinhos brancos espalhados no cabelo, mas tão perfeito que parecia luzes, né? E ela conversando comigo, com a minha amiga, ela estava vendendo doce de pote e picolé na praia. Lindíssima, com um uniforme todo rosa, que segundo ela que fez, né? Toda rosinha ali, assim, mas duas coisas que chamou a atenção. Eu não gosto de rosa, porque eu tenho a ideia de que essas coisas de bonequinha, né, que a gente vê nos filmes, tem que ser muito sensível, então, né? E ela não estava, ela, né, transmitia assim, aquele poder dela, toda rosa, né? E aquele fiozinho branco perfeito. Eu ficava olhando assim, a gente parece luzes. Mas estava tão perfeitinho, e aqui tinha uma mecha tão grande, né, mais larga, que eu pensei, isso não é luzes, né? Até que numa certa altura da conversa, eu perguntei para ela. Falei, se é luz? Ela falou assim, não, estou cansada de pintar meu cabelo, tenho cabelo branco desde 18 anos, e resolvi deixar ele branco, né? E aí, naquele momento, me veio outra frase do machismo. Escutei minha mãe a vida toda falando assim, cabelo branco em homem é bonito, na mulher é feio, né? Uhum. E aí vem o choque, né? Ou seja, eu continuo alimentando também dentro de mim certos machismos. Então, se passar do padrão eu falo padrão de beleza é uma das formas que eu acho que ela é mais sutil, né? Que é aquela cutucadinha, olha, você está com a barriguinha, né? Olha, você está com um fiozinho branco aqui.
ela é mais sutil, mas, assim, no geral, a gente vai alimentando vários padrões machistas e isso está enraizado na gente, né? Sim, essa coisa, eu sempre dou esse exemplo, assim, que o homem, quando ele tá grisalho, nossa, ai, que charmoso, né? O homem grisalho é sinônimo Sim, de charme. A mulher, quando ela deixa o cabelo dela ficar natural, grisalho, ela é velha, ela é desleixada, ela não se cuida. E aí tem uma outra coisa também, né, desse machismo que um homem, por exemplo, quando ele está ali nos seus 40, 50, ele geralmente tem aquela coisa de querer as novinhas. E aí, esse homem que aparece com uma novinha, namorando uma menina de 18, de 20, ele é nossa, o cara é sedutor, né? O cara é pegador, o cara é garanhão, o cara é, né, nossa, tá com tudo. Agora, se uma mulher de 40, 50 vai namorar um rapaz mais jovem, ela se prepare, porque o mundo vai cair em cima dela. É a sem vergonha, é a descarada, é a sem noção, né, é a vadia. Então, a gente percebe a diferença no tratamento de homens e mulheres, assim, em tudo, né, tudo. e às vezes são coisas que a gente incorpora e que a gente fala e faz, a gente nem percebe, né? Então, assim, Sim. são coisas que estão tão disfarçadinhas assim. Outro dia eu estava vendo não sei se vocês viram essa notícia, do Amado Batista, que já tem 70 e tantos anos, e aí ele vai casar, casou, não sei, com uma menina de 20 e poucos anos. Não vi. Os comentários no post era exatamente desse jeito que nós estamos falando aqui, né? Ai, porque ela tá casando com ele só porque é rico, né? É interesseira. Se ele fosse pobre, ela não queria, e aquela coisa toda. E aí depois dizia que eles estavam casando em comunhão, em regime de separação total de bens. Então, se eles se separassem, ela não ficava com nada, ela não tinha, né? E mesmo assim, o pessoal atacando pau, dizendo que ela era interesseira. E aí, eu fiquei pensando assim, nossa, gente, mas por que que só ela é a interesseira? Tá, Sim. ele é o rico da história, mas ele tem interesse também. Qual é o interesse dele? De ficar com uma menina nova para provar que ele ainda tá com tudo, que ele ainda é sedutor, que ele ainda consegue pegar uma novinha, de poder desfilar com uma menina bonita e jovem e apresentar essa menina como um troféu para os amigos, para a família, para a sociedade em geral. Então, isso também é interesse. Isso também Sim. é interesse. Mas não, os comentários eram só em cima da menina, entendeu? Só em cima da menina. Ela era interesseira, ela era a pessoa que estava tirando vantagem no relacionamento, né? Mas a gente não olha esse outro lado, as pessoas não olhavam esse outro lado, que esse cara, ele também tem interesse nessa história, ele está querendo posar aí de garanhão. Agora, assim, pode ser também que eles se amem e que esteja tudo bem, né? Mas eu me impressionei com os comentários, entendeu? E aí a gente sempre pensa nesse sistema, né, social que a mulher está sempre no foco das críticas. Não tem Sim. como. Ela sempre está ali, sempre no foco das críticas. Margarete, e agora, você diz o que sobre isso tudo? Eu queria só reforçar uma coisa que a gente estava falando ainda agora, que é a questão de que eles fizeram um trabalho tão bem feito que eles têm mulheres ao seu serviço, né, para fazer o trabalho. E já experimentou falar mal de um homem para outro homem? Não acontece, você não vê isso. É uma outra estratégia que a gente precisa incorporar na nossa realidade. Porque o que que a Uhum. gente fala, e eu não estou dizendo aqui que nós somos assim, que temos uma outra forma de ver, temos uma outra vivência, tanto que estamos aqui discutindo esses assuntos. Mas, no geral, o que você vê nesses comentários geralmente são feitos por outras mulheres. Quando acontece qualquer situação em que uma mulher é julgada, em que ela é pressionada, em que de alguma forma ela está sendo ali apedrejada, essa pedrada parte sim de outras mulheres. Porque os homens nem precisam fazer isso. Eles têm que façam isso por eles, até nisso. A outra questão que eu acho que também que é importante a gente falar, a questão do envelhecer sozinha. Eu estou sozinha há mais de 14 anos e falo para vocês que é a melhor fase da minha vida.
Se aparecer algum relacionamento, que seja um relacionamento que eu sei, hoje, depois de tanto tempo, a gente consegue, né? De longe, a gente consegue detectar quando é uma coisa sadia, quando é saudável e quando não é. Se aparecer, ótimo. Se não aparecer, maravilha também. Por quê? A gente foi ensinada que nós precisamos de um homem para cuidar de nós. Só que quem cuida, gente, quem cuida é sempre a mulher, não é o Uhum. homem. Muito pelo contrário. Quando eles envelhecem, eles buscam desesperadamente uma pessoa porque eles precisam de uma cuidadora. Porque esse papel é atribuído à mulher desde sempre, né? Então, assim, a mulher, quando ela envelhece, quando ela adoece, raríssimas e honrosas exceções, ela é cuidada pelo seu companheiro. Ela é cuidada por uma filha, uma nora, uma irmã, uma amiga. Quem vai acompanhar essa mulher no hospital para fazer a quimioterapia? Muito raramente é o companheiro. Às vezes ele até vai no início, mas chega um momento em que ele não dá mais conta, porque ele não é ensinado a cuidar, ele é ensinado a ser cuidado. E ele é cuidado por uma mãe, mesmo quando essa mãe está idosa. Ele é cuidado Sim. por uma esposa, mesmo quando essa esposa está adoecida. E quando falta todo mundo, a filha se sobrecarrega para cuidar do pai. É sempre a mulher que cuida. E quando ela envelhece e precisa de cuidado, ela conta o cuidado de outras mulheres. E a gente Sim. precisa entender isso, porque o que é que nós estamos fazendo, então, achando que nós precisamos ter um companheiro, porque sozinha nós não vamos dar conta? Nós já damos conta. Nós já estamos dando conta a vida toda. E dando conta da nossa e da deles, inclusive com os nossos cuidados. Com Você certeza. sabe que você falando na questão de cuidado, porque a gente vai reparando os padrões, as mudanças sociais, né? E eu costumo falar com minhas filhas, minha filha fala assim, mas os homens de hoje são diferentes. Eu falo, não, eles são muito pior do que antes. Né? Antes, era machismo, né? Os nossos avós, por exemplo, eram machistas e tal, tá. Mas hoje os homens, além de ser machista, eles têm essa questão da defesa, de um defender o outro de uma forma que eles se apoderam disso como se, assim, se fosse algo legal, né? E aí a gente vendo essas mudanças de padrão, o que a gente percebe, né? É como se houvesse uma legalização de homens que vão envelhecendo na casa dos pais. Então, é muito comum hoje você encontrar um homem de 30, 35, principalmente entre 35 e 40, que não se casaram, eles estão aonde? Na casa dos pais. Eu falo, por quê? Alguém tem que cuidar. Se a mulher não quer mais um relacionamento, não quer cuidar, quem está cuidando? Normalmente a mãe e uma irmã que ficou lá, né? Que também não casou ainda. E aí eu estava vendo um psicólogo falando sobre isso. Os homens hoje eles são, né, 30, 35 anos na casa dos pais, e aí eles começam a achar se eu preciso casar, por quê? Porque ele tem que sair da casa dos pais. Olha como é que inverteu as coisas, né? Eu tenho que sair da casa dos pais. Aí ele faz o quê? Ele arruma uma mulher mais velha, falando do interesse, né? Ele procura uma mulher um pouco mais velha, de 40, 45, porque as mulheres com essa idade hoje estão ótimas ainda, né? Linda, fazendo academia. E aí ele sai da casa dos pais para dividir conta, ou seja, ele não quer arrumar uma casa, ele não quer pagar um aluguel, ele não quer comprar um móvel, ele vai, né, pagar só uma conta de luz, água ali e dividir. Isso quando faz, que já é muito, né? Então, essas são umas inversões que eu falo, por que que os homens não mudam? Porque não é vantajoso, é confortável ficar nessa posição onde continuam tentando deixar a mulher nessa linha de submissão de serviçal, né? Ah, eu não quero, a irmã e a mãe vai fazer, né? É muito interessante você falar isso, mestre. E aí eu me lembrei de duas coisas que eu vi também há poucos dias. Eu vi uma moça falando, né, que essa coisa do cuidar na mulher é algo muito cultural, né? Assim, então a mulher é Sim. educada desde pequena para cuidar, para servir os outros, para ser aquela que cuida de todo mundo e tal. E aí ela disse assim, olha, vocês querem ver como é diferente? Você observa, por exemplo, se você for numa cadeia masculina, no dia de visita, tem uma Sim, fuga imensa de mães, esposas, irmãs, namoradas, né, que vão visitar os homens que estão presos ali, que levam comida, que, né, elas vão, porque elas têm essa coisa de cuidar. Agora, você vai num dia de visita, num presídio feminino, não para tem.
quantos homens tem ali visitando as suas esposas, namoradas, mães, irmãs, é um mínimo, então assim, a diferença é imensa, né? Porque a mulher, ela carrega essa coisa de que é responsabilidade dela cuidar, e muitas vezes ela não consegue, ela tem muito essa coisa também desse laço afetivo muito forte, né? Então, ela não consegue, por exemplo, abandonar o esposo, o filho que está lá na cadeia. Mas para o homem, isso é algo fácil. Então, E ela não pode errar, né? Porque, assim, ela tem esse lado também. Ela cometeu um crime, tem que ser punida. O homem não, o homem está pagando, né? Pelo que ele fez. Então, assim, o homem está pagando, está cumprindo uma pena. A mulher tem que ser punida. Tem essa questão também aí, né? é isso também. E aí, eu vi outro dia uma estatística, né? Foi no Instagram isso, né? Tinha lá um recortezinho de uma revista, de um jornal, falando que uma pesquisa aí recente, né? Constatou que uma porcentagem imensa de mulheres que se separaram disseram para essa entrevista, para essa pesquisa, que não têm intenção de se casar de novo, de ter um relacionamento, que elas estão sozinhas e querem ficar sozinhas. E os homens, né, ao contrário, tem uma porcentagem imensa de homens que estão desesperados para casar. E aí, os comentários, né, eu amo ler os comentários, essas coisas assim, para ver. E aí, os comentários, a maioria das mulheres lá comentando, né, que realmente não queriam, que tinham se separado, não queriam mais, e aí, os homens, né, lá comentando que quem é que ia cuidar delas quando elas envelhecessem, né? Tinham que mudar o pensamento, porque elas iam ficar passadas, daqui a pouco iam ficar passadas, não ia encontrar ninguém que ia querer, então elas tinham que correr logo para arranjar alguém que quisesse, antes que elas ficassem passadas, né? E aí, quando a gente vai, eu tenho alguns hábitos estranhos, então, assim, às vezes eu vejo comentário, aí eu vou no perfil daquela pessoa para ver, né? Às vezes você olha uma foto, você já... E você vendo, assim, os caras que comentam, né? Nossa, mas tu vai ficar encalhada, né? Corre logo para casar, porque senão tu vai ficar passada, ninguém vai te querer, e você vai morrer sozinha, não sei o quê. E você olhando para a foto dos caras, tu fica assim, misericórdia, isso é autoestima em excesso ou é o quê? Né? Porque os caras assim, acabados, feio, e falando que as mulheres têm que correr, porque senão elas vão ficar velhas, encalhadas e passadas e ninguém vai querer. Então, é uma coisa assim, né? É incrível. E aí, uma outra coisa para se analisar é exatamente isso, né? As mulheres estão fugindo de casamento. E os homens não querem casar. Por que que eles querem casar? Porque é isso que vocês falaram, né? Precisa de alguém para cuidar deles, precisa de alguém para, né? Eles estão ficando aí desesperados porque... E agora? E agora? Quem é que cuida das minhas contas? Quem é que cuida, quem organiza a minha roupa? Quem é que organiza a minha rotina? Quem é que me dá o remédio? Porque, né? Porque é assim. O casamento foi vantajoso, né, para os homens. Sempre foi. Sim. Se for a mesma matéria, a matéria dizia que 85% das mulheres com mais de 30 anos, que já tiveram mais de 3 anos em um relacionamento sério e se separaram, não querem relacionamento, né? E é a mesma matéria, depois uma psicóloga ela fala de uma pesquisa, acho que de Harvard, que diz que tem 2 categorias de pessoas felizes, que são as mulheres solteiras e os homens casados. Você nem precisa falar mais nada, né? É verdade. Eu fiz um comentário num post, que eu nem lembro mais o que era, o teor do post, mas eu lembro muito bem do comentário, que era nesse teor aí, de homens e mulheres e alguma coisa. E aí eu lembro que o comentário do cara, para mim, foi assim: tá, continua aí, continua com o teu pensamento, não sei o quê. Eu quero ver se tu vai, eu quero ver se você vai, eu quero ver se você consegue engravidar com o dedinho. Então, a concepção que se tem, né, é de que toda mulher está desesperada para casar e ter filho. Porque essa foi a única função que nos foi dada socialmente. Então, assim, mulher tem que casar, ter filho e cuidar da família, do esposo e da casa e acabou. E aí, quando você diz, né, quando você diz que não, que você está bem sozinha, que você quer ficar sozinha,
vem esse espanto, assim, né? Tá, e como é que tu vai ter filho? Como é que tu vai, né? E aí eu achei, assim, esse comentário, né? Nossa, eu digo, Jesus amado, o que que se passa pela cabeça das pessoas, né? Na É, que verdade, um são homem, quando você não quer, fica. Tá vendo? Na verdade, para um homem, quando você fala que você não quer um relacionamento ou não quer sair com ele, é uma afronta, né? Como assim? Então, parece que cria um negócio na cabeça que muda tudo. E aí eu sou muito, assim, não mexe comigo não, porque se mexer comigo, eu sou bem quietinha, eu sou bem boazinha, eu sou um amor de pessoa. Mas quando me provoca, aí eu respondi para ele assim, olha, você sabia que às vezes um dedinho faz bem melhor do que muitos homens? Aí ele, mas enfim, né? Eu sei que tem as meninas aqui, deixa eu ler só os comentários das meninas aqui. A Thaisa disse: só aprendi que tenho valor e não quero qualquer coisa na minha vida. A Valéria disse: eu sou muito mal falada por mulheres aqui onde eu moro. O que será? Inveja? É, às vezes tem, né? Nós mulheres também fomos ensinadas muito a competir umas com as outras, a ser rivais umas das outras. Então, geralmente, quando a gente vê uma mulher fazendo algo que a gente acredita que está errado, dentro dos conceitos que a gente aprendeu, a gente vai lá, taca o pau mesmo, critica mesmo. E às vezes, quando a gente vê uma mulher, né, que está se dando bem em alguma coisa, que está bonita, que está feliz, aí bate a inveja mesmo, tem muito isso. Então, Valéria tem que analisar aí o que que ela está fazendo que está incomodando, né, as outras. E aí torcer para que essa rivalidade entre mulheres, eu não diria acabe, mas pelo menos diminua, né? Porque é uma coisa séria também. A gente sempre acha que a outra mulher é uma rival. A gente sempre acha que a outra mulher é a culpada pela traição. Então, é isso. A gente sempre atribui a culpa da coisa toda à mulher. Outro dia eu estava vendo também uma menina que ela é muito engraçada, ela tem uns posts muito engraçados, ela critica umas coisas, e ela estava falando de duas mulheres que brigaram por causa de um homem no meio da rua lá e se agarraram e tal. E aí ela perguntando, né, o que que levava uma mulher a achar que o cara, que a culpada era só a mulher, né? Porque ela dizia, tudo bem que ela tenha lá a sua culpa, mas e o cara? O cara sai ileso de tudo, a mulher arranca o cabelo da outra no meio da rua, bate, estapeia, e aí ela volta para casa de braço dado com aquele homem, e chega em casa e às vezes fica tudo bem, tudo certo, né? Tudo love, 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 como se a única culpada fosse a mulher, né? Então, existe muito essa coisa de rivalidade, de coisa, de inveja entre mulheres, e são coisas que a gente precisa ir combatendo, porque Ah, se eu não me engano, Lucimar levantou a ia mãozinha, dar, não foi? ia dar pra falar com ela agora. Lucimar, sua vez agora. Eu falo demais, né, gente? Perdão. Estamos aqui para isso, minha amiga. Oi, pessoal, boa noite. Não, é só um comentário assim meio doido, né? Porque eu entrando na conversa de vocês aí, eu observando a questão da incapacidade que o homem tem de se cuidar, né? A gente, né, como aqui no Ceará é um estado que se mata muito mulher, né? Por não aceitar o final do relacionamento. Então, eu acho que o homem ele é tão, né, incapaz, né, de se cuidar, de tocar a vida sozinho, que ele sempre mata, né? Tá, todo dia aqui no Ceará se mata uma mulher ou mais de uma, aquela coisa, porque não aceitou o fim do relacionamento, né? Então, para você ver como eu digo assim, a gente acho que tem que pensar também na educação do homem e ensinar esse homem a ter também amor próprio, né? Como se a mulher tem que morrer porque ela é obrigada a querer esse homem mesmo se ela não quer mais, né? Então, é muito complicado essa questão, né? Então, a mulher, ela consegue viver sozinha, o homem não. Ele, né, não pode dar o final do relacionamento, mesmo que a coisa esteja, né, um caos, sabe? Mas tem que continuar, porque ele não pode perder essa mulher, mesmo que ele nem goste da mulher, né? Mas é assim. Então, é muito doido essa questão né, do machismo aqui no Ceará, né? Que a gente está falando em termos de Ceará. Então, é só isso que eu queria falar, né? Porque a gente consegue viver, tocar a vida, criar os filhos, né?
Mas o homem não, ele não consegue viver sozinho, ele tem que matar, acabar com essa história para poder resolver a situação. Então é isso, pessoal, era só esse comentário Triste, surgiu outra é vez. bem complicado isso. E isso vem muito dessa ideia de que casou é minha. Então, o homem, ele tem muito essa coisa de que a mulher é minha, é posse minha. Então, quando essa mulher, de repente, decide terminar um casamento, um relacionamento, é como se fosse uma afronta para ele, né? Como é que você é minha e você agora vai embora? Né? Como é que eu fico diante dos outros homens? Então, para o homem é como se fosse uma humilhação, a mulher deixá-lo uma afronta, né, ele se sente humilhado diante da sociedade, diante dos outros homens, então tem muito essa coisa de posse mesmo, né, então muitas vezes o casamento, o relacionamento, ele tem muito essa coisa da posse, de você é meu, eu sou sua, né, e aí a coisa complica por conta disso. Agora, gente, nós estamos aqui já há 1h30, então eu sei que o papo está gostoso, mas a gente já precisa caminhar aqui para os nossos finalmente. E aí eu queria só perguntar, né, aqui para as meninas, se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a Margarete. Quem tiver alguma pergunta pode falar aí no microfone ou pode colocar aqui no chat. E aí, depois disso, a gente já vem aqui para encerrar, tá bom? As meninas aqui disseram que em Alagoas também tem bastante homicídio, né? No Espírito Santo também. E, na verdade, essa violência contra a mulher, gente, é mundial, né? Não tem isso. Todo dia a gente vê notícias e mais notícias de mulheres sendo mortas, e principalmente por conta desse motivo que eu falei agora. O homem não aceita o final de um relacionamento, né? Por acreditar que essa mulher é dele, que essa mulher pertence a ele, né? Então, agora uma outra coisa que eu queria falar rapidinho, é algo que eu vi que me preocupou bastante, que é assim, existe uma estatística no Brasil de que existe um número absurdo de mães solo, de mães que criam os seus filhos, né? Que a gente sabe que para o homem é muito fácil ter um filho, gerar um filho, colocar um filho no mundo e depois vai embora e tudo certo. E as mulheres ficam com esses filhos. E aí o questionamento era o seguinte: por que que existem tantos filhos sendo criados por mulheres e o machismo não diminui, não acaba? Né? Então, assim, a Lucimar falou aí né, uma pontinha da fala dela, assim, que essa educação, será que nós estamos falhando em algum ponto dessa educação? Porque se é a gente que cria esses meninos, o que que a gente está ensinando para esses meninos? Entende? Então, eu acho que muitas vezes a gente reproduz esse machismo na educação dos nossos filhos. E aí a gente cria homens que vão ser machistas também. Então, eu acho que agora vem um chamamento, assim, para nós, sabe, como mulheres. Então, o que que a gente está passando para esses meninos, para esses rapazes, para esses homens de agora, né? Então, não sei o que que vocês acham, o que que vocês pensam, mas eu acho que tem algo para a gente se questionar aí. Com Sim, certeza. eu gostaria de fazer um pequeno acréscimo nessa tua fala, Franci, e ela é realmente muito pertinente, mas eu também vejo que ela traz um assunto muito delicado, e muito delicado no contexto em que nós, mais uma vez, estamos nos responsabilizando pelo comportamento masculino, quer dizer, os homens são assim porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho. É preciso que a gente tenha cuidado com isso, porque, na verdade, esse trabalho, ele não foi feito, o trabalho de criar homens machistas, nós sim reproduzimos isso, mas ele não é nosso, apenas nosso, é toda uma sociedade que já foi estruturada nesse sentido, os homens já foram educados e criados e planejados, e este mundo foi criado e ajustado por eles e para eles. Então, assim, são privilégios que eles não querem abrir mão de jeito nenhum. Não vão fazer isso sem lutar e sem matar mulheres. E estão fazendo isso. E quando a gente diz assim, a responsabilidade o que nós estamos fazendo, é preciso que a gente tenha cuidado, porque, mais uma vez, nós estamos dizendo que nós somos culpadas pela violência que nos assalta. Não vejo
tanto dessa forma, porque, assim, reproduzimos, mas o que tem lá fora, estruturalmente falando, que reproduz e que faz esse homem caminhar nesse sentido, porque isso privilegia ele, é muito maior do que o que a gente faz. A gente pode ter algum tipo de influência dentro da nossa casa, pode, mas o que eles têm lá fora de ensinamento do mundo é muito maior do que o que a gente faz. E não, nós não somos as responsáveis por esse mundo ser assim e nos tratar dessa forma, né? Existe toda uma estrutura criada para isso e a gente precisa, inclusive, começar a mudar isso, inclusive dentro da nossa casa com os nossos filhos, mas a gente precisa entender e se cuidar e não se culpar também, porque às vezes a culpa recai na gente que é a vítima maior dessa história, né? Uhum. Eu só rapidinho também, no caso, né, concordando com a Margarete, não discordando exatamente da França, no sentido assim, é uma questão de educação, mas é mais uma questão social, não é culpa da mulher, porque assim, são frases que a gente escuta, né? Segura suas cabritas que meu bode está solto. Isso é dito por outros homens, né? Então, assim, às vezes eu tiro isso pro meu filho tem 21 anos, eu preciso de vez em quando pegar ele, colocar sentado, dar uma bronca, como, né, você fez isso, aquilo, e olha que ele, né, eu considero ele um homem diferente, já que eu criei de uma forma diferente, mas depois de 14, 15 anos, de vez em quando você vê aquele padrãozinho ali, né, do homem que vai repetir, então, senta aqui, e aqui em casa, não, o azar dele que são 3 mulheres, mas, assim, é um padrão de educação, é assim, a gente precisa questionar como é que nós estamos educando os homens, mas de uma forma social, né, muito mais ampla, não responsabilizando a gente, né? Sim, eu Existe concordo uma plenamente, assim, desempate masculino, né? A conversa está ficando tão animada que a gente está cortando, me perdoe. eu concordo plenamente, assim, com vocês, né, e para complementar, assim, eu acho que é algo que precisa vir de várias frentes, né, então, nós como mulheres, sim, às vezes a gente precisa combater algumas coisas, por quê? Porque a gente já traz um machismo que é estrutural, que às vezes a gente reproduz sem perceber, então, às vezes, é um cuidado com as palavras, com o tratamento, porque às vezes a gente trata diferente uma filha mulher de um filho homem, Sim. mas aí a gente está também nesse contexto social, onde, por exemplo, esses meninos, eles vão para a escola, eles têm outros amigos homens que já vêm também com diversas coisas das suas casas, das suas famílias, a gente tem uma internet que hoje não tem como a gente controlar, né, 100%, tem, né, movimentos na internet que estão focados especialmente no público adolescente, que é o público que está se formando, então a gente tem na internet os movimentos Red Pill, que são aqueles homens que se declaram realmente, abertamente, que odeiam mulheres e que ensinam os jovens e os adolescentes a odiarem mulheres também. Não sei se todas vocês assistiram a série Adolescência da Netflix, mas quem não assistiu, vá assistir, porque é uma série que retrata muito isso que eu estou falando, né? Então, às vezes a gente pensa assim, o adolescente está seguro, porque ele está em casa, ele está no quarto dele, né? O maior engano que a gente pode ter, né, deixar um adolescente no seu quarto com o celular, com o computador, e ele está ali rodeado de todo tipo de teoria e de conspiração, e, enfim, né? Então, tem tudo isso, assim, eu sei que a gente não controla, né? Tem uma série de outras forças aí, indo contra tudo que a gente deseja, mas a gente precisa também ter essa consciência, né? Às vezes eu acho que é pensar, bom, eu tenho um filho homem e uma filha mulher, eu estou tratando do mesmo jeito, eu estou sendo parcial, porque às vezes eu já tive de perceber isso. Eu tenho um filho e uma filha, né? Então, aquela coisa assim, que às vezes é coisa simples, por exemplo, a minha filha, quando ela trabalhava, e na semana eu dizia assim, olha, hoje é sábado, mas bora fazer uma faxininha na casa? E, enquanto isso, o meu filho estava no quarto jogando videogame. E, às vezes, eu não incluía ele nas coisas, entende? Então, às vezes, são coisas assim, que passam despercebidas. Eu chamava ela para fazer a faxina,
Mas ele não, ele ficava no quarto jogando videogame, entende? Então, às vezes, são essas coisinhas, assim, eu me referi a isso, sabe? Coisas que, às vezes, a gente não percebe que está fazendo, né? E está fazendo, entende? Então, era mais ou menos sobre isso. Gente, eu sei que a gente passaria aqui a noite toda, né? Falando, porque o assunto vai puxando o outro, vai puxando o outro, e, enfim. Mas eu gostaria só de encerrar, antes da Margarete fazer a fala final dela, de é, eu gostaria só de ler aqui um trechinho do livro, que ele tem tudo a ver com isso que nós comentamos aqui por último, né? Ele diz assim, olha, as mulheres gastam a vida sofrendo, buscando afeto e amparo nos homens, acreditando ser amadas e cuidadas por eles, e só muito depois é que percebem que isso de cuidar sem interesse é coisa de mulher. E tem mais, a gente acha que precisa ser cuidada por outras pessoas, especialmente por um homem, e vamos nos encolhendo para caber em qualquer cantinho onde possamos receber um pouquinho que seja de atenção. Estou aqui pensando que se toda essa energia e tempo gasto cuidando dos outros, quero dizer, colocando sempre os interesses deles antes dos nossos, mesmo que sejam pessoas que amamos como filhos, marido, família, fosse para cuidar da gente mesmo, seria egoísmo? Homens respeitam e gostam mesmo é de outros homens. Porque se a gente olhar direito, eles nem têm paciência para as coisas de mulher. Quando querem ofender a masculinidade do outro, chamam de mulherzinha. Fazem até piadas comparando o casamento com uma prisão. Uma vez, quando eu era criança, fui a um casamento em que os amigos do noivo colocaram uma corda com nó de forca para servir de gravata durante a festa. Eles ficavam rindo da brincadeira como se o noivo estivesse sendo obrigado a casar. Não sei se só eu percebi que a noiva ficou constrangida. Lembro-me de ter pensado naquele momento que, para eles, mulheres eram um mal necessário. Depois comecei a perceber também que eles ficavam felizes mesmo, eram entre seus iguais, como no futebol, no bar. Mesmo em reuniões sociais de família ou de amigos, tem sempre um grupo masculino que se junta para conversar. O problema é quando um deles chega no grupo de mulheres, eles são recebidos como se fossem muito importantes, como se elas estivessem esperando e o grupo não estivesse completo sem um homem. Até o assunto da conversa muda. Enquanto no grupo de homens, se chega uma mulher, parece que ela está atrapalhando algo importante. E na maioria das vezes, pode observar. Ela parece sempre se sentir sobrando, como se tivesse invadido um território alheio. Poucas mulheres ousam se misturar, e pode ser pior se a mulher for considerada bonita. Eles exaltam a coragem da mulher macho, que é cantada e poetizada, mas ao mesmo tempo querem essa mulher submissa ao seu homem. Para quebrar o ciclo de rivalidade que foi imposto por uma sociedade que beneficia sempre os homens, era necessário construir relações mais fortes de confiança e afeto entre as mulheres. Que trecho, hein, Margarete Diniz? Bom, É isso, agora né, quero que Margarete fale, né, e faça aí os seus últimos comentários e para a gente já ir aqui encaminhando para os nossos finalmente. Eu estou, assim, eu que falo, escrevo e vivo isso diariamente, né, o incentivar essa criação e fortalecimento de laços com mulheres, está aqui neste ambiente de mulheres discutindo esses assuntos e ainda através da literatura, isso para mim é uma felicidade que não caberia em palavras. Então, por isso, eu mais uma vez agradeço. Mas eu não queria sair daqui sem falar uma coisa muito importante. Tem esse outro livro também, que foi lançado também agora na Bienal, que chama Amores de Sombras e Labirintos, e ele, de certa forma, tem uma conexãozinha. Opa, tá aí também. Ele tem uma conexão com esse aqui, porque nesse livro aqui eu abordo o universo, né, feminino, com tudo que, com as suas dores, os seus prazeres e as suas frustrações e, enfim, expectativas e tudo. E aí, nesse aqui, em algum momento, alguns homens triscam na vida dessas mulheres, mas eles não, eu não aprofundo, porque o objetivo do livro não era aprofundar, era explorar realmente esse universo feminino e como a mulher se enxerga nesse universo, como ela se coloca. Mas aqui nesse, eu crio contos em que eu
esses homens aparecem muito rapidamente aqui, menos o Agenor, porque o Agenor era o homem gentil que fica no nosso imaginário, por isso ele é simbólico. Mas eles aparecem aqui rapidamente e depois eu exploro um pouquinho mais a história deles aqui. Se vocês quiserem, tiverem interesse em adquirir, vocês podem me procurar e eu passo as informações, mas eu queria dizer que ele também está na Amazon e em alguns portais aí, como Americanas, enfim. Vou ficar muito feliz se vocês puderem ler e mais feliz ainda se vocês puderem me dar um retorno e me prometam que a gente vai manter esse contato, porque ele é extremamente importante. Estar com mulheres que pensam como vocês é um privilégio, mas mais que um privilégio, é uma necessidade para a gente fazer a transformação que a gente quer acontecer nesse mundo. Então, estamos todas nessa luta. A batalha é nossa e a saída é coletiva, sim. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que veio, acho que foi um debate muito rico, eu acredito que a gente ficaria aqui muito mais tempo ainda, mas eu quero dizer o seguinte, que a comunidade literária mais, ela surgiu, né, dessa necessidade realmente de ter essa união entre mulheres, de ser um movimento coletivo de mulheres na literatura, mas na vida também, e a gente vai ler, a gente leu agora esse livro da Margarete, né, que a gente comentou, que deu tantas discussões aqui, A Ponte Memórias de Lírios d'Água, esse outro livro que ela apresentou agora também, Amores de Sombras e Labirintos. Esses livros, como ela falou, vocês podem adquirir diretamente com ela. Eu acredito que em breve esses livros vão estar também na loja virtual da Literária Mais, né, Margarete? E aí eu acredito que a gente vai fazendo outros momentos, outras, inclusive, né, eu vou fazer aqui um convite público, não sei se vai ser possível, mas amanhã nós vamos ter o Chá com Livros no Instagram, no nosso Instagram, e aí Margarete está convidada, se quiser fazer também uma participação na live também, né, é um outro canal, a gente está aqui meio que num ambiente secreto, e lá no Instagram já é uma coisa mais pública e tal, e aí fica o convite, depois você me fala se aceita ou não. Mas, enfim, já estou querendo, inclusive. E aí eu queria só dizer o seguinte, que eu acho que as coisas, elas vão sempre, a tendência das coisas é que a gente melhore, né? Melhore sempre. E a comunidade literária mais está passando por diversas mudanças. A gente está aqui fazendo algumas mudanças nos bastidores, por enquanto, mas a partir da semana que vem a gente já vai começar a trazer algumas coisas, e a gente tem sentido muito essa necessidade de dar mais apoio e recursos e visibilidade para as autoras, né? Então, vai ter muita coisa boa aí vindo, especialmente para quem é escritora, para quem é autora, e já fiquem aí de olho para vocês saberem e participarem, né? E aí eu já quero fazer também o convite para a nossa próxima leitura, que foi enviada para as assinantes, que é esse próximo livro aqui da Thaís Ferreira, O Destino de Inácia. Esse livro ele é muito especial, porque fui eu que fiz toda a edição desse livro, então eu tenho um carinho especial por ele, é uma história também muito bacana. E aí já fica o convite para vocês lerem o livro e participarem também do nosso encontro, que vai ser, se eu não me engano, no dia 11 de junho, tá? Então, gente, muitíssimo obrigada, né, por todas vocês terem vindo. Obrigada, Margarete, foi um prazer imenso. E eu espero que a gente tenha outros momentos como esse por aí, tá bom? Tchau, tchau, gente. Restante de quarta-feira maravilhoso aí para vocês. Maravilha, obrigada.